Já está todos ao vivo? Tudo ao vivo. Boa noite, começando GOC Live, hoje com o tema conceitos e preconceitos relacionados à cirurgia bariátrica, o que é verdade, o que é mito, o que é fake, vamos ver o que vocês acham desse tema. Estamos começando, um minutinho para vocês ir lá e dar o direct. O direct aqui, ó. Para que estejam com a gente nessa noite. E vamos começar a desenvolver o tema. Então, de novo aqui, a doutora Manuela, doutor Nestor, doutor Rafael. Boa noite a todos. E a ideia desse tema, e vocês vão ver ela comendo uma maçã ali, foi da doutora Manuela. Então, quais eram aqueles problemas que você tinha comentado comigo em relação a isso? O que você tinha ouvido mesmo? Que os pacientes falavam sobre a cirurgia bariátrica. Eu lembro que fui fazer um curso de nutrologia uma vez e só tinha eu de cirurgia bariátrica. A maioria era endócrino, pediatra. E falaram que os mutilados eram pessoas mutiladas, pessoas que faziam cirurgia bariátrica. Essa é uma boa palavra. Cirurgia bariátrica é uma mutilação. Ontem eu ainda ouvi um paciente falando que o médico falou assim para ele: olha, não faça essa cirurgia, porque essa cirurgia eu já vi pacientes que depois que fizeram cirurgia bariátrica tiveram leucemia. Nossa. Não faça bypass, faça sleeve, porque se você fizer bypass vai te dar câncer no intestino. Então, eu imagino eu fazendo a consulta com um cirurgião e ainda eu estou ali indeciso se eu vou pedir para fazer sleeve ou se eu vou pedir para fazer bypass, e ele me fala assim: não faça bypass, porque bypass vai te dar câncer de intestino. Que opção eu tenho de escolher o sleeve numa situação dessa? Nestor, o que você já ouviu falar aí nesse tema de conceito, preconceito, aquelas pessoas que não estão adequadamente informadas sobre isso e gostam de opinar, que o paciente comenta com a gente: olha, doutor, eu fui naquele médico e ele me disse tal coisa. Vai pensando aí, Rafa, que depois é você. Olá, boa noite a todos que estão participando aí da GOC Live. Então assim, eu acho que uma coisa bem frequente dessa parte de mutilados, isso eu já ouvi bastante. Ah, doutor, eu fui no meu endócrino, eu fui no meu médico ou no meu médico da família e comentei que eu queria fazer cirurgia bariátrica, e aí ele falou: você tá louco da cabeça? Você vai mutilar o seu corpo? Então, isso eu acho que é um dos preconceitos que a gente vê da cirurgia bariátrica. O que o médico dele esqueceu de falar para ele é que ele ia perder bastante peso, que as doenças dele iam melhorar, que ele ia ter uma qualidade de vida melhor. Então, muitas vezes a gente só ouve a parte dos preconceitos, e a parte do que vai dar certo, o que vai melhorar, a pessoa acaba não esclarecendo bem. Pessoal, tem uma paciente perguntando qual procedimento que você fez, qual cirurgia você fez. Bom, eu operei em 2003, tá? Para quem tem mais curiosidade, eu estava com quase 130 quilos, então eu já estava com obesidade severa grau 3. Mutilado. E aí eu decidi por operar porque eu tenho um histórico familiar ruim da parte de hipertensão e diabetes e doença de cardiovascular. Então foi por isso que eu decidi operar e eu optei por fazer bypass. Então, não é uma mutilação, já tem 17 anos que eu sou operado, tá? Tem que se cuidar sempre com a parte de exames e vitaminas e acompanhamento, mas é vida normal. Vamos pegar ali, Rafa, só um pouquinho para a gente aproveitar os comentários. O Roberto Costa, Beto, comentando que fez a cirurgia bariátrica ontem de manhã, chegou em casa hoje e está difícil para comer ou para beber, né, Roberto? O caldo. E aí? Então, eu converso muito com os
pacientes sobre isso. Tem pacientes, tem que entender uma coisa, o paciente tem que tentar ir o que ele se sente melhor, né? Tem pacientes que vai melhor no caldo, outros pacientes vai melhor no suco, outros vai na água de coco. Tem até paciente, doutor, eu não me dou bem com água de coco, ou com a água normal, mas a água de coco desce muito bem, né? Então, eu acho que essa fase de adaptação, que é essa fase que você está, eu acho que tem que ver qual é o melhor para você, qual que você se sente melhor e mais seguro e que desce melhor a dieta, né? Acho que ninguém é obrigado a tomar a água de coco, a tomar a água, a tomar o caldo, a tomar o suco. As pessoas têm intolerâncias individuais a uma coisa ou a outra. Aliás, o caldo é uma das coisas que mais tem intolerância, já começando ali, Roberto, pelo cheiro. A gente percebe, o Nestor estava acabando de contar aqui, e talvez ele possa comentar alguma coisa a respeito disso com a gente também. Depois que faz cirurgia bariátrica, muda muito a sensação, a percepção de sabor, de cheiro, principalmente no começo, aonde o doce ele fica muito doce, a gordura fica muito gordurosa, então o caldo, por mais gordura que não se coloque gordura para fazer o caldo, mas vai colocar carne, e a carne tem gordura, então sente aquele cheiro da gordura e já não consegue tomar, já dá um pouco até de ânsia, né, Nestor? Como é isso, Pedro? Não, assim, ó, vai muito de gosto. Eu acho que a aceitação dos líquidos vai muito de gosto. Tá? No meu pós-operatório, como tinha a opção da parte de caldos, eu, como sempre, gostei muito da parte de carne, para mim era uma coisa boa. Então eu gostava. Mas o que a gente vê, os pacientes têm uma certa intolerância àquela que eles chamam de água suja, que é muito rala, eles têm dificuldade de aceitação. Então, os líquidos que têm um sabor melhor, lógico, não muito doces, porque tem essa percepção do doce, fica doce demais. Então, a água geralmente vai bem para os pacientes, água de coco que não tem muito sabor, chás de maneira geral eles tomam bem. Então, a gente tem que tomar aquilo que vai aceitar. Se conseguir chegar a 2 litros de líquido por dia, não importa muito qual eles vão tomar. Tá? Eu acho que uma pergunta bem legal da gente responder, eu vi uma pergunta ali a respeito de uma paciente que acabou de entrar, acho que era a Michelle, que ela perguntou do câncer. E não é verdade isso que você acabou de falar. Quem faz cirurgia bariátrica não aumenta a chance de ter câncer. Muito pelo contrário, perdendo peso, diminuindo o tecido de gordura, vai diminuir a chance que você desenvolva algum tipo de câncer. A gente sabe que os maiores fatores que a obesidade é um dos maiores fatores de risco de câncer, de mama para mulher, né? De homem, a gente vê coloretal, de câncer de intestino, coloretal. Então, é um fator, a obesidade diminui esse fator, aumenta esse fator de câncer. Fazendo a cirurgia bariátrica, vai perder peso e isso vai diminuir esse fator de risco para câncer, né? A gente precisa entender a obesidade como uma doença e como uma doença que gera várias outras doenças. Então tem algumas que estão muito claras na cabeça da gente. Todo mundo sabe que obesidade gera pressão alta, diabetes, aumento de colesterol, gordura no fígado, né? A esteatose, a esteatohepatite, uma série de problemas ortopédicos, de joelho, de coluna, apneia do sono. Essas são as comorbidades que mais frequentemente a gente associa com a obesidade, mas existem várias outras. E uma outra comorbidade que começa a ser muito mais conhecida, porque muitos trabalhos estão sendo publicados, isso está sendo muito estudado agora, é a relação da obesidade com o câncer. Então aí já existem linhas bem definidas de estudo. Então tem alguns tipos de câncer que já estão muito relacionados, que se sabe que eles estão muito relacionados à obesidade, que são aqueles que a gente chama de cânceres hormônio dependentes, que são alguns hormônios que a gordura produz, principalmente aqueles cânceres ligados a hormônio feminino, ao que a gente chama de esteroides. Mama, câncer de mama, câncer do útero,
próstata no homem, intestino grosso, esôfago, pâncreas. Esses tumores todos já estão muito, já há trabalhos científicos mostrando que eles são muito mais frequentes em quem está acima do peso. Então, quando a gente fala que a obesidade gera uma mutilação do estômago, na verdade, se a gente for exagerar, isso pode ser até considerado que sim, na medida que é uma cirurgia em cima do estômago, mas é uma cirurgia que alivia o risco de muitas outras. Então, e a mutilação do diabetes, e a insuficiência renal, e a amputação da perna, e a cegueira, tudo isso relacionado ao diabetes. Isso não é mutilação? E o infarto do hipertenso, e o acidente vascular cerebral do hipertenso, isso não é uma mutilação? Então, eu acho que tudo isso tem que ser pesado na balança. Ninguém está fazendo apologia de nada, mas sim do bom senso. Vamos ter bom senso para decidir as coisas com ciência. A Denise Lucena pergunta, falam do câncer do estômago excluído. Não tem nada a ver, Denise, né? Denise. Não tem nada a ver, Denise. Olha aqui, ó. Claro que existe casos de cânceres do estômago excluído reportados na literatura. Mas quando a gente compara câncer de estômago numa pessoa não operada com o câncer, a possibilidade de câncer de estômago depois de uma cirurgia bariátrica, é muito maior na pessoa não operada de que em quem faz cirurgia bariátrica. E eu vou te dar um argumento muito claro para você entender isso. No estômago excluso, não passa comida. E a gente sabe que hoje, cada vez mais, o câncer, ele depende de dois fatores. Uma tendência genética, né, uma propensão de ter o câncer. Então, por exemplo, se na minha família eu tenho casos de câncer de intestino, eu provavelmente vou ser mais propenso a ter câncer do intestino. Então, existe uma predisposição genética para isso, mas precisa do fator deflagrador, do famoso carcinogênico. E qual é um carcinogênico bem conhecido? É o alimento. Então, o Nestor aqui já está falando disso, e a gente às vezes faz um debatezinho aqui, porque eu sou vegetariano, e o Nestor é carnívoro, né? É carnívoro mesmo, ele não come sem carne. A gente sabe que hoje carne é cancerígena. Todos os trabalhos que estudaram isso mostraram. Carne é cancerígena. Principalmente a carne que o Nestor gosta, que é aquela carne que vai lá no espeto e dá aquela queimada. Sabe aquela gordurinha queimada, aquele gostinho bom? Esse é onde tem o benzopireno, o alcatrão, que é o que causa câncer do intestino. Por quê? Porque isso vai passar pelo aparelho digestivo da gente e vai chegar lá e vai ter contato com a mucosa do intestino. E aí vai gerar o câncer. Então, naquele estômago excluso, não tem mais contato com o alimento. Então, a incidência, a chance de ter câncer no estômago excluso é muito baixa. É mais fácil você ter um câncer naquele estômago que fica no trânsito alimentar do que no estômago excluso. Aproveitando que vocês estão falando de carne, acho que esse outro mito é, nunca mais eu vou poder comer nada? Tipo, normal? Não é? Como é que você faz para comer carne? Isso não é difícil? Não, então, o que a gente sempre fala para os nossos pacientes, não existe algo que você nunca mais vai poder. É claro que tem as preferências e o que a gente deve fazer, que é o certo, pós-cirurgia bariátrica, seja ele qualquer tipo de procedimento que o paciente será submetido. Então, por exemplo, bebida alcoólica. O ideal é não beber mais depois da cirurgia, tá? Mas, de vez em quando, pode ser liberado. Mesma coisa o açúcar. Pode comer açúcar depois da cirurgia? Claro que a gente libera, mas a gente sabe que um dos motivos de reganho de peso é quem ingere uma grande quantidade de açúcar. Isso, deixa aí. Então, em teoria, depois da cirurgia, tudo vai poder. Só que a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Essa parte da carne e o câncer
Então é só a gente comer mais mal passado. Não vamos colocar mais mal passado. Só dar aquela selada. Tem mais vitamina B12. Muito bom, entendeu? muito bom. Tem Boa mais dica. ferro. A proteína Quando melhor come, absorvida. escorre o sangue assim pelo canto da boca. E aquela gordurinha assim, só um filetinho, não pode? Aquela linguiça, Vamos aquela tirar a linguicinha. gordura. Aquela linguicinha bem queimada. Ó, Andréia, eu gostei muito do comentário da Andréia, eu queria ler aqui. Ele está um pouquinho longo ali, mas vamos ler, olha lá. Boa noite e parabéns para todos vocês, excelentes profissionais, Um abraço, em especial para o Dr. Nestor, meu querido médico. Sou operada fazem 2 anos e meio e estou muito feliz com o excelente resultado. Eu tinha muito preconceito de fazer cirurgia bariátrica, realmente por ter escutado muitas besteiras, como ter câncer. E a principal delas era escutar que mudaria a fisiologia. Sim, e a fisiologia muda para melhor, dentro do meu corpo e pecado perante Deus. Essa daqui, deixa eu volta lá, Daniel, quero ver o nome. Andréia. Essa, Andréia, eu já tinha ouvido falar disso, mas não aqui no Brasil, porque existem algumas religiões que realmente elas não permitem que se tire uma parte do estômago tal, ou que se faça alguma coisa assim. Mas eu nunca tinha ouvido falar assim de considerar isso um pecado perante Deus. Deus quer o teu bem, mulher. Deus não é por esse lado, não. Deus quer que você tenha saúde, seja feliz e viva muito. E se for o caso de a cirurgia bariátrica te proporcionar isso, eu tenho certeza que Deus vai ser totalmente favorável a isso. Eu realmente me pegava muito nisso, até aceitar que, graças a Deus, existem bons profissionais e abençoados por Deus para realizar grandes cirurgias. Parabéns pelo teu comentário. Tem que tomar muito cuidado hoje em dia, até o pessoal que faz esses comentários, os médicos, porque hoje em dia, eu estava até comentando antes daqui da live, aí estava vendo a sua live com a outra médica, e hoje em dia a gente está aprendendo muito nessas lives, tem a internet, antigamente você tem que ir no consultório para aprender alguma coisa, e hoje em dia, essas lives você aprende muito, você vê muita coisa sobre isso que está acontecendo, né? Então tem que tomar cuidado, os médicos que estão falando essas coisas, porque os pacientes estão bem ligados hoje em dia, estão sabendo bem, estão cientes de tudo, né? Até o Google sabe tudo. Se falar uma coisa dessa assim no consultório hoje em dia, a pessoa que assiste uma live dessas coisas e está presente, passa até vergonha, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje a tecnologia, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, a gente não tinha isso aqui de ficar olhando, assistindo a live, aprendendo. Você em casa, você aprende hoje em dia, né? E infelizmente, às vezes, isso vem de colegas da gente, né, Rafa? E isso me entristece um pouco, porque, por exemplo, eu recebi uma paciente aqui que veio passar em consulta com a gente porque ela foi um outro profissional, e o profissional disse que só faria sleeve, porque bypass dá câncer do intestino. Ele perdeu a paciente, porque ela sabe que isso é uma mentira. Hoje a tecnologia, você está presente, você vê tudo. Dizer para o paciente que sleeve não dá refluxo é uma mentira, e o paciente sabe isso. Então eu acho que a gente precisa se posicionar. O lema da gente a nossa mensagem ela tem que ser verdadeira. O paciente, ele precisa acreditar da gente do começo ao fim. Eu já ouvi paciente falar assim para mim: doutor, mas olha, para o convênio aprovar a cirurgia para mim, bota aí que eu tenho 10 quilos a mais. O que custa isso para você? Eu falei: escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você ver que eu aceito uma proposta dessa, fraudar um documento, você ainda assim vai querer operar comigo? Porque a partir do momento que alguma pessoa me propõe isso, eu vou totalmente desacreditar nela e não quero mais nenhum tipo de relação com uma pessoa assim. Eu acho que a relação da gente tem que ser na base da ética e da verdade. Tenham certeza sempre que nós aqui, os profissionais da GOC, sempre vamos estar tentando ajudar vocês da forma como a gente puder, mas infelizmente existem coisas que não são éticas e não estão ao nosso alcance para fazer. Pessoal, nós estamos falando hoje de conceitos e preconceitos relacionados à cirurgia bariátrica. Vocês que foram operados,
Comentem aqui, manda pra gente um comentário o que foi falado para vocês antes, que vocês não gostaram e que vocês viram que era totalmente fake. Ó, nunca mais você vai comer, nunca mais você vai fazer isso. E não pode nunca esquecer mais de você vai ter compartilhar saúde. também, viu, doutor? Compartilhar. Tem que Flechinha para compartilhar com os amigos. É outro mito que eu acho que a gente ouve muito dos pacientes. Eu vou ficar sem dente depois da cirurgia bariátrica. Como? Os dentes vão cair. Como, doutora, dá para falar um pouquinho mais Deixa eu alto? ver se o Neto está com Mas dente aqui. se você pode falar um pouco mais alto, como que é? Não, que os pacientes comentam, assim, que escutam nas redes sociais, nesses grupos aí, que comentam, meus dentes vão cair porque tem pacientes que estão sem dentes. O problema é assim, tem Só vi operada com dente lindo, vou falar a verdade. Tem um motivo, na verdade. Outra coisa, tem que entender também assim, tem paciente, eu já vi caso que perdeu o dente, teve problema, mas assim, o paciente tem que ter um estudo da saúde bucal, saber se ele tinha antes cárie, entendeu? Gengivite, periodo. Mas o que está relacionado na cirurgia? Mas a cirurgia antiga, o que o paciente antigo fazia muito? Ele vomitava muito. Isso, o vômito está relacionado a gente não vê que a cirurgia, é como o doutor me fala, a cirurgia não traz malefícios, a cirurgia, a função é trazer coisas boas, né? O que traz doença é a obesidade. A gente não pode esquecer que às vezes essas coisas, mesmo sendo fakes e preconceito, tem algum fundamento. Então, o Nestor sabe disso daqui, porque tem mais tempo, o Rafa ainda bem jovem, não pegou esse momento, mas teve uma das edições da revista de maior circulação nesse país que disse que cirurgia bariátrica causava perda dentária, usando como exemplo uma população específica de um hospital específico, Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. No final da história, a coisa tinha relação com o quê? A técnica que se fazia era o Capella, que é aquela cirurgia antiga, com redução de estômago e colocação de anel, que não deve provocar vômitos, mas se a pessoa não comer devagarzinho, não respeitar o anel, ela vai vomitar muito. Toda vez que vomita, o que tem dentro do estômago? Ácido. Vomita ácido. O ácido vem e provoca periodontite. E essa periodontite crônica, que não tem a ver com a cirurgia, tem a ver com o fato de vomitar, isso acontece com quem tem bulimia. A pessoa vomita e ela, com o passar do tempo, ela começa a ter perda dentária. Então a gente sempre precisa ver direitinho o que está acontecendo, da onde vem a informação e o que é verdade e o que é fake. Cirurgia bariátrica deve preservar o dente, não fazer perder dente, porque vai melhorar a saúde como um todo. A fisiologia do corpo vai melhorar e isso vai melhorar todo o contexto de qualidade de vida. Tem gente que falou aqui que é vegetariana, é vegana, ela pode operar, e outra falou, eu vou poder voltar a comer carne? Outra pessoa. Aí a gente já falou da carne. Existe uma população no mundo, que é a população indiana, que ainda tem o número de vegetarianos e veganos está diminuindo, mas ainda tem uma grande parcela da população indiana que é vegana e vegetariana, e que se faz cirurgia bariátrica normalmente. Claro que, considerando que a maior fonte de proteína da dieta normal de uma pessoa é carne, frango e peixe, quem é vegetariano tem que discutir isso com as nutris, e as nossas nutris aqui, tanto a Ariane quanto a Sandra, estão bem preparadas para discutir quais são as alternativas. Se fizer cirurgia bariátrica vegetariana e só comer arroz com batata, vai dar problema. Mas tem um monte de alternativa de alimentos de grãos que são extremamente proteicos, soja é extremamente proteico, hoje está na moda aí a proteína de ervilha, né? Ervilha, grãos, né? São extremamente proteicos e que se pode buscar alternativas. Então, quem é vegetariano, quem é vegano, sim, existem várias alternativas para poder fazer cirurgia bariátrica. E comer carne é totalmente possível, claro que existem alguns cuidados específicos em relação a isso,
da mastigação, tal, aquela coisa de cortar um pedaço de carne em 3 pedaços e dar 2 mastigadas e engolir, isso quem faz cirurgia bariátrica vai ter problema. Tem uma técnica aí, Nestor, especial para ensinar para comer carne, não? Tem. Cortar em pedaços pequenos, nada de muito bem passado que não desce bem, e mastigar bastante. Então não tem jeito de comer em um tempo muito curto. Então tem que ter tempo para sentar devagar, calmo, mastigar. Dessa maneira não tem problema nenhum. Bom, olha o comentário da Neia lá, ó. Vai morrer, ficar anêmico, sem dente, careca, não vai viver mais. Olha lá, agora, graças a Deus, faz 6 meses que fez a bari, 58 quilos a menos e muito feliz. Então, Neia, você é o exemplo de que tudo isso daí é fake e que quando as pessoas veem você fazendo esses comentários, é ótimo, para quando alguém comentar isso com elas, vão dizer, não, mas espera aí, não é nada disso. Juliana, o primeiro médico que eu fui falou que não faria bypass em mim porque, entre outras coisas, eu perderia os dentes. Eu acho lamentável uma situação dessa. Mas aí a Juliana podia falar, se ela já operou e se perdeu os dentes. Vamos lá? O que mais ali, ó? Para aí pra gente não ficar tonto. Ana Maria, vai lá, Rafa, fala tudo, depois eu falo. Deu uma dica aqui. Como eu olhando para algo no espelho, me ajudou muito a aprender a mastigar mais vezes. A forma de mastigar. Olha, devagar, ela olhando para o espelho. Olha, na verdade é a primeira vez que eu escuto isso. Que legal. E faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. A gente aprende, uma das técnicas de aprender cirurgia é você operar e depois pegar o vídeo da cirurgia que você fez e olhar para ver o que você poderia ter feito melhor. Isso é mais ou menos a mesma coisa. Ela vai se ver comendo e ela vai poder ver o que está fazendo certo e o que estava errado. Então, uma alternativa excelente sugestão e nós vamos começar a usar isso daqui. Uma alternativa então seria se gravar também. Gravar, poderia se gravar e depois se assistir. Gravar, ótimo, gravar e depois se assistir. Giovana? A outra pessoa também colocou a mesma coisa aqui, ó, no Insta. Você vai ficar com cara de doente, vai tomar vitamina pro resto da vida, seus dentes vão cair, vai ficar pelancuda, você não precisa, você é muito nova, vai morrer de cirurgia, tudo. Também por outro cirurgião não preparado. Ou seja, existe a necessidade dos próprios colegas se capacitarem e estarem em congressos continuamente. Deixa eu ler aquela que estava ali. Isso. Ana Maria, doutora Almina, eu sou sua paciente, que deu mais trabalho, será? Primeiro, o surto de todos os meus órgãos serem ao contrário, e o meu só descobriu na hora da cirurgia, o intestino invertido, que sufoco passamos, porque no ultrassom não dava nada. Logo após tive depressão, eu queria reverter a cirurgia, hoje já estou operado há 10 anos e jamais faria a reversão. Olha que legal. Então, isso eu já vi acontecer algumas vezes. Pessoas que fazem a cirurgia e por alguma situação específica, logo na primeira fase de adaptação, quero reverter. E a gente sempre procura segurar as pontas aí, porque a gente sabe, como você acabou de falar aqui, que isso é só um momento. À medida que o tempo passe, que você se adapte, que veja que não é nada daquilo, nunca mais você vai querer ter aquela situação que ocorreu antes. Fico feliz com isso. O Diego esteve aqui hoje, amanhã nós vamos botar o vídeo dele. Antes de fazer a cirurgia, também escutei que ficaria fraco, não vi nem você nem fraco nem anêmico hoje, Diego. Que teria, vomitaria toda hora, até agora nada disso aconteceu, tudo ao contrário, e todos os dentes da minha boca. Muito legal, parabéns, Diego, você foi super bem no teu primeiro mês. O pessoal está perguntando sobre a importância da equipe multidisciplinar, para falar da nossa um pouquinho também, o pessoal está comentando. Isso é um dado importante, Nano, e que a gente sempre reforça, e eu espero aí que as nossas psicólogas, Nutris, a Ju, todo mundo
esteja com a gente aqui na live agora, faz pouco tempo nós organizamos aqui um treinamento exatamente sobre isso, sobre como montar um grupo de cirurgia bariátrica, como ter uma estrutura multidisciplinar para ensinar outras equipes do Brasil a trabalharem de uma forma parecida. Então deu a oportunidade a gente rever de novo novos conceitos, novos estudos, novos trabalhos, e o que fica claro é, para qualquer doença crônica, o tratamento multidisciplinar é o que tem melhor resultado. Então a gente sabe que hoje, todo mundo que vai fazer uma cirurgia por câncer, por exemplo, ele sabe que vai ter que fazer ou químio, ou rádio, ou iodoterapia, alguma forma dessas, imunoterapia, tem o que a gente chama de tratamento complementar. Quem vai fazer algum tipo de cirurgia ortopédica tem que fazer a fisioterapia no pós-operatório. E a cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Então, a estrutura multidisciplinar para preparar, mas principalmente para acompanhar no pós-operatório, ela é muito importante e faz a diferença. Quando a gente compara pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que tiveram estrutura de acompanhamento multidisciplinar no pós-operatório, o resultado é muito melhor. Por exemplo, tem um estudo que mostrou que quem faz 6 consultas de acompanhamento, ou seja, quem vai até o 6º mês com acompanhamento mensal, tem um resultado de perda de peso muito melhor do que quem não faz. Então, a gente sempre tem que reforçar, é necessário, é importante, é fundamental o acompanhamento no pós-operatório, com nutricionista, com psicóloga, com físio, com educador físico, com fono. Aí cada um vai ter as suas necessidades específicas que a gente precisa ver e fazer o acompanhamento. Pessoal, acreditem nisso. O que a gente percebe muito da Não Eu Vejo é os pacientes que vão, embora eles tenham fé que a cirurgia vai funcionar, eles já fizeram tantos tratamentos para emagrecer que não deram certo, que eles acham que a cirurgia não vai funcionar também. Então, quando eles percebem no pós-operatório que no primeiro mês emagreceram 12, 14, 15 quilos e estão se sentindo muito bem pela perda de peso, pela melhora de todas as doenças, pela fisiologia do corpo que muda muito para melhor, o paciente ele se sente tão bem que ele fala assim, por que eu preciso disso? Por que eu preciso voltar? Eu estou tão bem assim, por que eu preciso voltar? Mas acredita na gente, você precisa voltar, isso é normal estar se sentindo tão bem assim, mas a gente precisa pensar não só no resultado do primeiro mês, mas no resultado de 3 anos depois. E aí, esse acompanhamento, ele é fundamental. Tem uma paciente aqui que perguntou, isso até postou hoje, uma foto de uma úlcera na anastomose, né? E ela perguntou, é verdade que o Remite pode tomar anti-inflamatório depois da cirurgia bariátrica? Então, a gente sabe que o anti-inflamatório ele agride muito o estômago, né? E aí, os pacientes que pós-operatório, a gente sempre orienta, se for tomar um anti-inflamatório, tem que proteger o estômago, porque essa medicação anti-inflamatória ele agride, pode causar úlcera na anastomose, pode causar sangramento. Então tem que tomar muito cuidado quando se fala em anti-inflamatório no pós-operatório de cirurgia bariátrica, certo? Sempre tomar um protetor do estômago para não ter esse risco. Hoje o Dr. Domingos, se você ver no Instagram dele, ele postou, acho que foi hoje ou foi ontem, ele postou que tem uma lesãozinha na anastomose ali, e isso pode ser causado também por uso anti-inflamatório. Deixa eu pegar o comentário da Aline. Aline, sempre bom estar com você super ativa aí na rede social. E a Aline acho que não dorme, né? Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa 2 da manhã, ela vê que eu estou online, ô doutor, e aí, está acordado até essa hora? Ela não dorme também. Falavam para mim
que ia ter mau hálito, mas graças a Deus isso é fake. O meu sempre está ótimo, era meu único medo. Parabéns mais uma vez a todos da GOC. Aline Barros? Abraço pro Anon. Um beijão, Aline. Que ela é uma fofa. Agora, também isso, Aline, tem um certo fundamento. Por quê? Porque logo do primeiro mês depois da cirurgia, o que acontece? Mastigar coisa sólida, né? Agora, por exemplo, eu acabei de comer uma maçã. Quando a gente mastiga coisas como a maçã, isso ajuda para manter a limpeza da boca e para manter a flora bucal. E a gente percebe que depois da cirurgia, naquele primeiro mês, por dieta líquida, por não comer sólido, altera um pouco a flora bucal e isso pode mudar um pouco o odor da boca. O que a gente sempre fala assim, ó, olha, abre a boca, vai lá no espelho, bota a língua para fora e olha, porque o que dá muito mau cheiro na boca depois é aquela saburra que se acumula ali pelo fato da pessoa não estar comendo comida sólida. Então, aquilo ali, a língua fica meia branca, meia escura, meia cinzenta. Aquilo não adianta escovar. Escova não limpa. Tem que usar um negócio específico chamado limpador de língua. Para quem não conhece, vai na farmácia e compra limpador de língua. Como o fio dental e a escovação, isso faz parte da higiene bucal. Tem que ter ali, naquele copinho que a gente bota a escova, que é um raspador assim, que raspa na língua e que limpa. Outra coisa que ajuda bastante no começo é, pelo menos uma vez por dia, pega um copo com água morna, bota uma colher de bicarbonato de sódio e faz bochecho e gargarejo, com isso que ajuda. Mas logo que depois passa e volta para a dieta sólida, volta tudo isso ao normal. Não tem problema nenhum. Paciente que perguntou. Lilian, tenho 9 meses de cirurgia, eliminei 34 quilos e 2 meses parei de emagrecer. Hoje eu ouvi que não vou emagrecer mais, que isso acontece é porque não deu certo a cirurgia. Resolvi pesquisar e vi que isso é super normal acontecer. Isso é verdade? Ela já tem 9 meses de cirurgia, então ela já perdeu 34 quilos, tá boa a perda de peso. É normal isso acontecer, você já perdeu bastante peso, mas vai ser cada vez mais difícil essa perda de peso. Mas estabilizar 100% vai demorar um pouco, mas vai demorar 2 meses, 1 mês para perder peso, mas vai perdendo peso devagar. Você perdeu muito bem peso em 34 quilos, 34 quilos em 9 meses foi muito bom a perda de peso. Nossa. Eu acho que, como tudo, é bom que a gente defina uma meta e a pessoa tem que trabalhar em relação à meta. Então, se ela acha que a perda de peso dela não está boa, embora seja uma perda significativa, precisa pensar, o que eu posso fazer para otimizar a minha perda de peso nesse momento? Claro que perder peso nos primeiros 3 ou 4 meses é muito rápido e muito fácil. Depois a coisa vai mudando um pouquinho. Então isso é até motivo de consulta. Marca para o teu médico para dizer, doutor, o que eu posso fazer a mais para melhorar a minha perda de peso? Tem alguns recursos aí que a gente pode fazer. Por exemplo, se a equipe avaliar que aquele resultado não está bom, a gente pode mudar a alimentação, pode começar com alguma medicação, pode pensar em fazer plasma de argônio para incrementar um pouco a perda de peso. Nestor, olha a dúvida da Raquel ali, ó. Por que não podemos mais comer bagaço de laranja e coco? Espero que seja coco. Coco, paroxítona, não oxítona. Paroxítona. Assim, ó, como foi falado já no começo, eu acredito que não existe nada que o paciente não possa comer depois. Tá? Só que existem alimentos que têm que ser muito mais mastigados, triturados na boca, comido de maneira muito mais lenta, devagar, para que ele não tenha problemas. Então, esses alimentos que ela falou, bagaço de laranja, coco, a gente já viu pacientes que têm uma ingestão desse tipo de alimentos sem mastigação adequada,
comendo muito rápido e aí eles passam mal, esse alimento fica parado no estômago, muitas vezes acabam vomitando. Então, desde que mastigue bem o alimento e coma devagar, ele pode ser ingerido. Não há uma contraindicação de nunca mais comer esse tipo de alimento. Então, tem que comer da maneira correta. A gente tem que lembrar que quem faz cirurgia bariátrica, se for sleeve, é uma redução do estômago, se for bypass, tem 2 pontos de estreitamento, um entre o estômago e o intestino e um lá na frente, na anastomose do intestino. Então, o problema não é você comer bagaço de laranja, o problema é pegar uma laranja inteira, chupar aquele caldinho e engolir o bagaço todo inteiro. Por quê? Porque é muito fibroso, não se digere adequadamente e pode causar obstrução do intestino em algum lugar. Por exemplo, eu conheço uma paciente que ela teve obstrução intestinal porque ela comeu 8 tangerinas de uma vez. Uau! Não tem problema, come uma, espera meia hora, come a outra, não precisa comer tudo de uma vez. É muita fibra. Sem mastigar, né? Exatamente, e sem mastigar adequadamente. Michele, doutor, fiz bariátrica há 1 ano e 4 meses, porém desde 8 meses tenho úlcera. Faço tratamentos, mas não está sarando. Vai e volta. Tem outro procedimento? Tem, Michele. Tem que entender, a primeira coisa é por que você tem úlcera? O que pode causar úlcera do pós-operatório de cirurgia bariátrica? A causa mais comum é consumo de medicamento, anti-inflamatório principalmente. Então, tem alguns anti-inflamatórios que agem, que causam lesão do estômago. A segunda coisa é cigarro. Se você fuma, vai ser muito complicado cicatrizar essa úlcera. E existem úlceras relacionadas que a gente chama de úlceras isquêmicas, que foi pelo tipo de grampeamento que foi feito na cirurgia. Às vezes, numa situação como essa, é preciso até que a cirurgia, você já falou que já está há 8 meses, vai e volta, às vezes é preciso até refazer aquela parte pequena do estômago, às vezes ela ficou grande demais, ela produz muito ácido e isso causa a úlcera. Então, é preciso entender a causa, mas certamente tem que ter uma solução. Não é normal você ter operado e por 8 meses você está com essa úlcera abrindo e fechando. Significa que a causa não foi identificada e não foi tratada adequadamente. Tem mais alguma aí, Rafa? Vamos ver ali, ó. Lilian, 9 meses de cirurgia. Essa aqui nós já respondemos. Já parei de emagrecer, é a mesma. Foi ela que estava grávida do Suíço. A gente tem uma paciente que fez um comentário, se o Rafa... Foi ela. Ah, foi ela? Foi ela também? Dizendo que operou no SUS e como está tudo parado pela pandemia, ela está aproveitando a live para tirar as dúvidas. A gente fica muito feliz com isso. Que bom que a gente pode estar te ajudando de alguma forma. E tudo que você precisar de esclarecimento, manda a pergunta para a gente. Se você não tiver tempo de fazer aqui, manda no meu Facebook, no meu Instagram, do Rafa, da doutora Manuela, do doutor Nestor, e a gente vai poder te ajudar da forma melhor possível. A Noemi mandou aqui, por que muitos pacientes, depois da cirurgia bariátrica, acabam tendo pedra na vesícula? Nestor, explica aí. E tem muita peça que perguntou, e é obrigatório operar também depois da vesícula, em quanto tempo? Então, tudo eles estão falando que ouvir em grupos. Acho que tem que ter um pouco de cuidado com esses grupos. Os grupos, o ideal é que você procure em grupos de profissionais, e não grupos de pacientes que ali eles estão colocando coisas erradas. Então, nem sempre é verdade tudo que está sendo colocado naquele grupo. Muito cuidado com fake, né? Exatamente, cuidado com fake news por aí. Mas assim, eu acho que o ideal é perguntar sempre para os médicos e para quem está te acompanhando, para a nutricionista em relação à alimentação, para o seu médico em relação às vitaminas. Em relação à vesícula, tem alguma dúvida? Pergunte direto para o seu médico. Aqui na clínica, os nossos pacientes todos, eles têm celular de toda a equipe. Então a gente sempre pede, não fale com o vizinho, não procure em grupos, fale direto com a gente. Ótima dica. E se
antes da cirurgia, a gente vê que tem pedra na vesícula, se a vesícula está doente, nós vamos fazer a cirurgia da vesícula. Mas, simplesmente por fazer uma cirurgia bariátrica, retirar uma vesícula que está sadia, não tem muito fundamento científico para isso. Explica aí, Nestor, o que acontece com a vesícula depois da cirurgia? Bom, então, vários fatores podem propiciar que o paciente desenvolva cálculo na vesícula, né? Por exemplo, a obesidade é um deles, a hereditariedade é outro, quem tem colesterol alto, ácido úrico, excesso de cálcio, vários fatores podem ter. Um dos fatores que tem é pacientes que têm uma perda de peso muito rápida, pelo fato dele ingerir pouco líquido, a bile, que é o que fica dentro da vesícula, ela fica mais densa, mais viscosa, a vesícula trabalha menos e esse acúmulo, essa parada da bile dentro da vesícula faz com que aumente a chance de desenvolver cálculos da vesícula. Então, um dos acompanhamentos que a gente faz com a parte de ultrassonografia do abdômen é para identificar se o paciente está desenvolvendo algum problema na vesícula biliar. Quando a gente consegue detectar esse problema bem no começo, como o que a gente vê nos exames bile espessa ou lama biliar, existem alguns medicamentos que a gente pode ajudar a fazer dissolver esses cálculos. Então a gente acaba usando um tratamento clínico. Quando isso se transforma em cálculo já, mesmo que seja pequeno, microcálculos, então aí não tem mais jeito. Aí a gente tem que fazer a cirurgia de retirada da vesícula. Uma média de pacientes que desenvolvem pedra na vesícula após uma cirurgia da parte do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica está incluído nisso, é uma média de 30% dos pacientes, mais ou menos. Como o Dr. Almino falou, tem que tirar a vesícula? Não. Pode ser que você já ouviu no grupo ou de qualquer outro cirurgião que vai fazer bariátrica, já tira logo a vesícula. Não, isso não é indicado, tá? Claro, quando você tem já um problema, se é viável, a gente vai fazer os dois procedimentos, mas não numa vesícula que não tem problema nenhum. Você não pode operar uma coisa, retirar uma vesícula, um rolo, se não tem nada, não tem nenhuma... Até que o convênio também não liberaria a cirurgia, né? E é como o Vanessa falou, é em torno de 20% a 30% que tem cálculo na vesícula pós-operatória. Os outros 80%, 70%, que é muito maior a proporção, não tem cálculo pós-operatório, entendeu? Então esse negócio que o Manu falou aí é muito importante, tem que tomar cuidado, esses grupos, as pessoas falam, né? Você não conhece a pessoa que está falando por trás do celular, do computador, né? Eu vejo muito fazendo, eu engordei, a cirurgia não presta, não sei o que, e o cara que está falando atrás está comendo, tomando milkshake, está engordando, e você acreditando na conversa de um cara que você nunca viu, né? Então eu acho que o ideal é isso aí. O especialista é muito importante para você ter mais confiança de você conhece a pessoa que você está conversando. Depois de tirar a vesícula, pode ter hérnia? Não tem nada. Hérnia não tem nada a ver com vesícula. Hérnia é uma outra situação. E também assim a gente precisa entender que tipo de hérnia hiatal, hérnia inguinal, hérnia de Petersen. Então a gente precisaria que explicasse melhor, de repente ele pode dizer qual é o tipo de hérnia, porque são explicações muito diferentes. É a Suelen. Tereza Raquel, eu retirei o útero. Queria saber se isso pode impedir que eu faça o procedimento e com relação a riscos. A bariátrica teria o mesmo risco de uma cesárea ou até uma histerectomia ou um risco maior? Não, menor. Hoje, uma cirurgia bariátrica feita em centros de excelência em cirurgia bariátrica, como nós temos aqui na Gastro Obeso Center, na GOC, e tem muitos outros serviços por aí da mesma forma, o risco de uma cirurgia bariátrica, ele é, mais ou menos para comparar com alguma coisa que a gente estava falando aqui agora, é o risco de uma colecistectomia, de uma cirurgia da vesícula, que é uma cirurgia simples. O fato de você ter feito uma histerectomia não impede em nada que você faça uma cirurgia bariátrica, pode ter algumas dificuldades técnicas
porque a cirurgia ginecológica pode ter deixado alguma aderência, alguma coisa, mas de maneira nenhuma isso vai impedir ou criar dificuldade ou qualquer coisa que seja nesse sentido em aumentar o risco. Sinto muita azia, a dúvida da Vânia, sinto muita azia, não fumo nem bebo. O que pode ser feito para melhorar? E o que você fez, Vânia? Sleeve ou bypass? Responde aí pra gente. Rosânia, deixa ali. Rosânia, tenho 3 anos de bariátrica, estou de um tempo para cá sentindo dor na altura do estômago, só tenho esse problema. Rosânia, não sei, pode ser muita coisa, tem que revisar tua dieta, forma de comer, como é que você está fazendo e tal, para poder te ajudar melhor. Outro mito, vou virar alcoólatra depois da cirurgia bariátrica. O Malu Mariotti falou, a doutora Manuela responde mesmo, esclarece tudo mesmo. Fala, por favor, sobre bebida alcoólica e bariátrica. Falam de virar alcoólatra. E aí? O que é verdade nisso daí, Nestor? Tem que ver se a pessoa não tem tendência já antes também, né? Uma pessoa, a maioria... Não, isso a gente ouve bastante. Doutor, eu vou virar alcoólatra agora? Isso é um mito, né? Na verdade, quando a gente vê um paciente, ele operou o vizinho, agora ele bebe todo dia. Ele já bebia todo dia, entendeu? Agora o que acontece ele bebia 20 cervejas, depois de perder 40, 30% do peso, ele nem consegue mais beber a mesma quantidade. E ele vai ficar alcoolizado muito mais rápido, a absorção se torna diferente. Então é isso que a gente tem que avaliar bastante, tá? Mas falar que a cirurgia vai levar o paciente ao alcoolismo, não. É claro que se é um paciente que já bebe bastante, tudo, pode ser que ele não tenha mais a mesma resistência e que ele vá ter problemas maiores com o álcool. Mas não é o fato de operar que o paciente vai começar a ingerir bebida alcoólica. Talvez a parte social, a mudança de vida do paciente, o relacionamento que ele vai ter depois, ele tenha um convívio mais próximo do álcool. Mas não que a cirurgia cause alguma alteração hormonal ou gástrica ou anatômica que vai fazer o paciente querer ingerir bebida alcoólica. Isso é um mito, isso não existe. Existem questões fisiológicas e existem questões psicológicas. Uma das coisas que a gente vê muito é aquela questão assim, e de novo a gente vai voltar para a estrutura multidisciplinar. O paciente vai muito bem no primeiro mês, no segundo mês, quando começa com dieta sólida, entala, vomita, entala, vomita, entala, vomita. Daqui a pouco, ele vai descobrir que sorvete desce super bem, que chocolate desce super bem. Por quê? Porque não precisa mastigar. E ele não está fazendo aquilo que precisava fazer, que é ter uma mastigação adequada. Dessa mesma forma, ele percebe que álcool desce muito bem. Um vinho desce bem, a cerveja desce bem, porque é líquido. E o líquido desce melhor porque não precisa ser mastigado. E aí começa a aumentar a ingestão de bebida alcoólica e diminuir a ingestão de alimentação normal. Isso é errado. Se ele está fazendo o acompanhamento com a nutricionista, com a psicóloga, isso vai ser chamado a atenção. E a pessoa não vai seguir com aquele comportamento errado. E tem a questão fisiológica, a absorção do álcool, ela se torna mais rápida depois da cirurgia. Então, quando vai tomar álcool, precisa tomar devagar, precisa tomar sempre com alguma proteína, alguma coisa dentro do estômago para retardar a absorção de álcool. Se tomar de estômago vazio, uma dose significa mais ou menos 3 ou 4. Então, tudo isso a gente volta para aquela situação de reeducação depois com a equipe multidisciplinar, que é muito importante, onde a gente vai aprender essas coisas. Tem a dúvida da Milena ali também, que fez bypass há 50 dias e no exame constatou esteatose hepática, assim como tinha no pré-operatório. Milena, com 50 dias de operada, nem ultrassom eu ia pedir para você, porque não está no momento de fazer exame ainda. Você só vai começar
a ter algumas alterações perceptíveis em exames 3 meses depois da cirurgia. Então não tem sentido você fazer, a não ser que você esteja com dor, que vai fazer para ver alguma coisa, não tem sentido pedir um ultrassom para você com 50 dias de operada para verificar a esteatose. A esteatose vai estar igual. Geralmente, né? A gente pede para avaliar a vesícula. Eu acho muito cedo. Mas é muito cedo, essa altura não tem modificação. 3 meses. Você? Eu peço sempre 3 meses de cirurgia. Eu peço 50 dias devido assim de bilistência. Mas para ver a esteatose hepática que ela está falando, um Depois período que você deve esperar que isso deve melhorar, é geralmente lá para 9 meses até 1 ano. Então aí a gente vê um ultrassom, lógico, esse seu ultrassom pode ser para outros motivos, para ver a sua vesícula, para ver cálculo renal, para ver outros fatores, mas para ver a melhora dessa esteatose hepática, espere mais ou menos entre 9 meses a 1 ano. Provavelmente você não vai ter mais nada. E com certeza isso vai melhorando essa gordura no fígado. Entender que o ultrassom que se faz é operador dependente. Um médico vê uma coisa, outro vê outra, às vezes pode ter uma diferença, entendeu? Mas com certeza já deve estar melhorando a tua gordura no fígado, mas espera um pouquinho para que tenha um resultado mais fidedigno, né? Tem a dúvida do Carlos Kleber ali, Daniel. 2, 3 minutos. Suco de gelatina pode diminuir a fome? Qualquer coisa pode diminuir a fome, né, Carlos? E quanto mais cedo, melhor. Na primeira semana, só com água e Gatorade e água de coco não vai ter fome nenhuma. Agora, isso é verdade. A partir do momento em que o tempo começa a passar, a gente precisa diferenciar fome de saciedade. Muitas vezes eu vejo os pacientes na 3ª semana falando assim, doutor, eu não tinha fome, eu comecei a ter fome, na 3ª para a 4ª semana. Na verdade, isso não é fome, isso é falta de saciedade. Por quê? Porque até então, a comida é toda líquida, ela entra no estômago e passa direto. À medida que você começa a comer coisas que tenham mais consistência, mais massa, isso vai parar, essa comida vai parar dentro do estômago e aí você vai começar a sentir saciedade e essa situação vai melhorar. Mas sim, gelatina pode te dar essa saciedade depois. Márcia Gonçalves, boa noite, há 9 anos fiz escopinaro domene e tive vários problemas como hérnia de intestino, vesícula e úlcera. Fugiu. Intestinal. Úlcera duodenal e nunca atingi a meta, agora estou me preparando para fazer a revisional. Gostaria de saber se a perda de peso é igual na primeira cirurgia. Infelizmente, Márcia, a gente já prometeu aqui que ia falar só a verdade, não é. Em geral, o resultado de perda de peso da cirurgia revisional é pior do que a cirurgia primária, né? A primeira cirurgia que você fez. Mas no caso, é uma situação especial, é uma cirurgia que hoje já não se faz mais, porque se viu que ela é uma cirurgia que pode gerar muitos problemas ao longo do tempo. A gente espera que dê tudo certo e que você consiga perder tudo o que você quer com essa nova cirurgia. 1 minuto e 15. 1 minuto e 15 é suficiente para a gente agradecer a companhia de todos vocês, dizer que mais uma vez foi um prazer muito grande estar aqui e ver que cada vez mais essa live tem se difundido e ajudado muita gente no sentido de esclarecer de uma forma ética, de uma forma verdadeira, os problemas, os conceitos, os preconceitos, como a gente fez hoje em relação à cirurgia bariátrica de vocês. A gente tentou aqui, nesse espaço, abordar o máximo de questionamentos possíveis. Não desistam, se não foi atendido hoje, semana que vem a gente está aqui, volta com a sua dúvida e a gente vai de novo tentar esclarecer o máximo possível. Ok? Boa noite aí. Boa noite. Pessoal, obrigado. Podiam sugerir temas, né, para a próxima live, né? Mandam temas para a gente discutir nas próximas lives, o que sejam interesse de vocês. Agora, os temas a próxima, eu já tenho aqui. Na próxima... Tem sleeve também que eles querem. vai ter uma de sleeve
mas não vai ser a semana que vem. A semana que vem nós vamos pegar esses fakes que a gente discutiu hoje, esses preconceitos, e mostrar aqui o documento para vocês dizendo, provando por que eles não são verdadeiros. Então, semana que vem a gente vai trazer um monte de estudo científico aqui para vocês, para provar, para mostrar que o que a gente fala é a verdade, é a ciência e é o que está valendo. Pessoal, boa noite, até a próxima.